convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Senhor, nós queremos invocar o teu nome, Deus, e pedir a ação do teu Espírito sobre nós nesse tempo que compartilharemos a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder do teu Espírito e que nós, ó Pai, sejamos conduzidos à tua vontade e à tua verdade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Como os irmãos sabem, nós estamos num domingo que antecede o domingo da ressurreição. E nós sabemos, esse é chamado, conhecido como Domingo de Ramos, conforme está descrito no texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus. E esse episódio, que antecede a ressurreição de Jesus, que nós celebraremos no próximo domingo, é descrito nos 4 evangelhos. Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João registram esse mesmo episódio, falando de Jesus, dos seus discípulos e da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E baseado nesse texto, nós gostaríamos de colocar 2 aspectos, compartilhar 2 aspectos para a nossa edificação nessa noite. O nosso desejo é exaltar a Jesus, o Rei. O nosso desejo é fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado nas nossas vidas, assim como aconteceu aquele dia, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, o nosso desejo, aquilo que toca o nosso coração é exaltar a Jesus, o Rei. E olhando para esse texto, há 2 aspectos que devem nos estimular a que nós andemos nessa direção de exaltar a Jesus, o Rei. Aqui nós observamos nesse texto um aspecto que eu acho interessante. Primeiro, nós exaltamos a Jesus, o Rei, por meio da obediência. E nós exaltamos a Jesus, o Rei, por meio do louvor. Olha só que coisa interessante. O primeiro aspecto que nós observamos é a obediência que nós vemos na vida dos discípulos. Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, chegando próximo de Betfagé, no Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos com uma missão, com algo a ser desempenhado, como um comando recebido da parte de Jesus. Nós não sabemos quem são os 2 discípulos, mas o que nós sabemos deles, de mais importante do que saber o nome deles, é a atitude que eles tiveram em relação ao envio, em relação à palavra de comando que Jesus havia lhes dado. A palavra do Senhor diz que Jesus os enviou, o texto diz: enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo:
ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará. É muito interessante a gente observar que eles exaltaram Jesus com a sua obediência. Eles receberam uma missão, uma palavra de comando da parte de Jesus, e nós observamos que eles acolheram essa palavra e cumpriram aquilo que Jesus havia lhes pedido. E é tão interessante que o verso 6 diz: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Olha só, nós observamos que uma das maneiras de exaltar a Jesus o Rei é através da nossa obediência. E para cumprirmos este requisito da exaltação de Jesus o Rei, nós precisamos obedecer ao Senhor, como aconteceu com esses discípulos, como está registrado aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas e também em João. E como nós devemos obedecer a Jesus? De uma maneira pronta, de uma maneira fiel, de uma maneira confiante. Eu vejo neles exatamente esta atitude, essa postura. Obedeceu a Jesus de maneira pronta, ou seja, rápida, sem postergar, sem protelar, sem adiar, ou sem ficar colocando empecilhos e obstáculos àquilo que haviam recebido como palavra, orientação e comando da parte de Jesus. Nós não vemos em nenhum dos 4 evangelhos nenhum tipo de impedimento sendo colocado por aqueles que haviam recebido a ordem da parte de Jesus. E é tão importante que seja assim na nossa vida, que nós obedeçamos aquilo que Jesus tem nos mandado através da sua palavra, através do evangelho, através da escritura, não é? Que nós cumpramos aquilo que Jesus nos manda fazer com prontidão, sem protelarmos, sem postergarmos, sem adiarmos ou sem ficarmos colocando desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E também a gente observa neles não só uma atitude de obediência pronta, mas de uma obediência fiel. O texto diz em um dos outros evangelhos que quando eles chegam àquele lugar, eles encontram o cenário exatamente como Jesus havia dito. E eles vão cumprir essa missão, vão desatar aquele jumentinho, e eles são interpelados pelas pessoas, pelos transeuntes, pelos donos, por que eles estavam fazendo aquilo. E diz o texto do evangelho que eles responderam conforme Jesus lhes tinha dado instrução. Eles responderam exatamente da maneira conforme Jesus havia dado instruções para eles. Olha que coisa extraordinária. Então nós observamos que exaltar a Jesus, o Rei, envolve uma atitude de obediência, uma obediência pronta e uma obediência fiel. Porque parece estranho falar de obediência fiel. Você pode lembrar do caso de Saul, lá em 1 Samuel, quando ele recebe um comando da parte de Deus para fazer algo, né, destruir os amalequitas e tudo o que havia com eles, e ele obedece pela metade. Ele faz conforme ele acha que é melhor. Então ele é confrontado pelo profeta Samuel dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Então que nós tenhamos essa postura de obedecer ao Senhor, e a nossa obediência seja pronta, mas seja fiel, seja inteira, seja em tudo que o Senhor disse. E não apenas naquilo que nos agrada, naquilo que não nos fere, naquilo que não nos tira da nossa zona de conforto, que nós façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, independente do custo que isso envolva para nós muitas vezes. Né? Muitas vezes isso envolve para nós, né, tirar-nos da nossa zona de conforto, e muitas vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas que nos são tão caras, tão preciosas. E quem quiser ser discípulo, como diz Jesus, tem que negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e dia após dia segui-lo. E nós observamos nesses discípulos, que nós não sabemos os nomes, essa obediência pronta, essa obediência fiel, completa e também confiante. Eles confiaram na palavra de Jesus e eles encontraram exatamente tudo como Jesus havia dito que eles haveriam de encontrar. Eles encontraram o jumentinho exatamente como Jesus havia dito. Eles também encontraram as pessoas que haveriam de se opor a eles num primeiro momento,
e interpelá-los a respeito daquilo que estavam fazendo, e exatamente tudo isso aconteceu. Mas Jesus dava a eles a segurança de que aquela missão que eles receberam não só deveria ser feita, como ela teria êxito, porque quem havia mandado, ordenado, dado a palavra de comando era o próprio Senhor Jesus. Então, amados, olha que coisa extraordinária na nossa vida. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, né, um imperativo, um comando da parte do Senhor, conforme nós lemos vários deles nos evangelhos, então nós podemos confiar, porque a palavra do Senhor diz, é Ele que opera em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, Ele planta em nós a capacidade, né, a vontade de querer realizar aquilo e a capacidade de poder fazer com que aquilo se concretize para a glória do nome dEle e bênção nas nossas próprias vidas. Então, amados, nesse domingo em que nós estamos antecedendo, o domingo que nós haveremos de celebrar a ressurreição de Jesus, o alvo do nosso coração deve ser engrandecer a Jesus, o Rei. Esse deve ser o alvo do meu coração, do teu coração, do coração da igreja do Senhor. Mesmo em um tempo de pandemia, mesmo em um tempo de tantos desafios, mesmo em um tempo como esse, em que nós não podemos nos reunir presencialmente, né, por enquanto, estamos à distância, mas este alvo não deve mudar, né, o engrandecer a Jesus, o Rei. E para isso nós precisamos, né, olhar, por exemplo, desses discípulos e engrandecer a Jesus através da nossa obediência. Uma obediência pronta, fiel e uma obediência confiante na palavra daquele que nos mandou, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador. E é muito importante destacar que aqui no Evangelho de Mateus, o texto diz no versículo 4, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Aquilo que estava acontecendo, o comando dado por Jesus e a obediência dos discípulos estava possibilitando o cumprimento da palavra de Deus a respeito de Jesus, o Messias. Que coisa extraordinária! Quando nós assumimos essa postura de obediência à palavra de Jesus de uma maneira pronta, de uma maneira fiel, de uma maneira confiante, nós estamos promovendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que convivem conosco, mas também o cumprir da palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e no poder do Espírito Santo, glorificando a Jesus, o Rei, o Senhor e o Salvador. E que nós possamos engrandecer a Jesus com a nossa obediência. Mas também, eu observo nesse texto que nós podemos engrandecer a Jesus, o Rei, não só com a nossa obediência, mas também com o nosso louvor. É isso que nós observamos no texto. A partir do verso 7, a parte B, o texto diz, então puseram em cima deles, da jumentinha, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Olha que coisa. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Houve ali no meio do povo toda uma manifestação de aclamação ao rei, com as roupas estendidas ao chão, com os ramos das árvores, não é? E com esse louvor que brotou ali naquele cenário, né? Clamavam, Hosana, Hosana, salve o rei, né? O filho de Davi, o descendente de Davi, o escolhido, o Messias, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, este louvor nos chama a atenção para um aspecto muito interessante, que nós exaltamos a Jesus, o Rei, né, através do louvor. E a gente observa nos 4 evangelhos, meus irmãos, pelo menos 3 perspectivas diferentes em que o louvor assume nesse cenário. Primeira, a perspectiva dos religiosos. Segunda, a perspectiva da multidão. E terceira, a perspectiva dos discípulos. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, a perspectiva dos religiosos. Os religiosos nos mostram o louvor, né? A gente observa o louvor e a indignação. O louvor, para eles, é marcado com um cenário de indignação.
ao invés de haver alegria, ao invés de haver gratidão, ao invés de haver um coração quebrantado, há um cenário de indignação. O texto diz, na sequência que nós não lemos, no capítulo 21 de Mateus, verso 15, quando os religiosos veem essa manifestação de louvor, essa aclamação de Jesus como rei, o cenário é tomado por um ambiente de indignação. O versículo 15 diz assim: mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram a Jesus: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Olha só que coisa terrível. Quando as pessoas que estão presentes nesse cenário de aclamação, de louvor a Deus, têm um coração meramente religioso, formal, ritualista, formal em seu ser, mas sem conversão no coração, sem ter se derramado diante de Deus, o louvor se manifesta num cenário marcado por indignação. Olha que coisa terrível. Eles vendo aquelas crianças louvando, os meninos, como diz o texto, clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se com Jesus. E lá no Evangelho de Lucas, diz o texto também, no capítulo 19, verso 39, ora, alguns dos fariseus que lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Quando ouviram o louvor, quando ouviram a aclamação a Jesus, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então que triste, quando no meio desse ambiente de aclamação a Jesus, o Rei, o coração que está ali presente continua um coração religioso, empedernido, um coração insensível, e o que vai haver é apenas indignação, o que vai haver apenas é um ambiente de pedido de repreensão, como aconteceu aqui. Mas graças a Deus que nesse cenário Jesus aponta para uma outra direção. Ele aponta para a Escritura, e ele diz: olha, vocês não leram na Escritura? Vocês não leram que lá está dito que das crianças de peito, dos pequeninos e das crianças de peito, suscitaste o perfeito louvor? E se eles não clamarem, os discípulos, as próprias pedras clamarão. Olha só, então esse é um primeiro aspecto importante da gente observar. Nós queremos engrandecer, exaltar a Jesus o Rei, mas que não seja na perspectiva de um religioso, porque vai só haver indignação, vai só haver pedido de repreensão e não vai glorificar o Rei Jesus, o nosso Senhor. Mas também a gente observa, irmãos, a perspectiva da multidão. Qual é a perspectiva da multidão? A multidão está ali também. Ela está aclamando Jesus, Hosana, Hosana, nas maiores alturas. Só que essa mesma multidão que aclamou Jesus como rei na entrada de Jerusalém, a gente sabe que lá na sexta-feira, é a mesma multidão que vai gritar, excitado pelos líderes religiosos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, na perspectiva da multidão, é triste, porque o louvor não assume aquilo que ele deveria ter. A gente lê em João capítulo 12, versículo 17, o texto diz: dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, com Jesus, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. E olha só o que diz o texto: por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera sinal. Que ele fizera este sinal. A multidão, quando ela está nesse ambiente, ela é movida por satisfação. Se os religiosos são movidos por indignação, a multidão é movida por satisfação, por interesse próprio, por satisfazer apenas o imediato. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 6, quando Jesus acabou de multiplicar pães, o texto diz ali no Evangelho que eles queriam agarrar a Jesus e fazê-lo rei, aclamá-lo rei à força.
Por quê? Porque eles haviam experimentado a multiplicação do pão. E depois, na sequência do Evangelho, no capítulo 6 de João, Jesus vai dizer: vocês vêm a mim, não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram o pão. E vocês deveriam procurar, né, vir a mim e se render, não por causa do pão que perece, mas do pão vivo que desceu do céu, que sou eu mesmo. Então, amados, né, olha só, às vezes o louvor acontece nessa perspectiva do religioso, e ele só gera indignação e pedido de repreensão. Mas muitas vezes ele acontece também da perspectiva da multidão. A multidão não quer compromisso com Jesus. A multidão quer apenas os benefícios que ela pode auferir da pessoa de Jesus. A multidão só está interessada nas bênçãos, nos milagres, não é? no resolver o problema imediato. Mas ela não quer um compromisso de assumir a cruz. Ela só quer o pão. Ela só quer comer e satisfazer a necessidade do momento. É claro que nós sabemos que é importante e Deus tem cuidado das nossas necessidades, não é? Mas o louvor deve nos levar, ele deve ser cultivado nesse cenário, num cenário diferente deste, melhor dizendo, que não seja de indignação, que não seja de pedido de repreensão e que não seja também meramente para satisfazer a nossa necessidade, que não seja nesse ambiente de mera satisfação imediata, pessoal e pontual, mas que seja algo muito maior, né? Que seja algo muito mais surpreendente, porque senão nós não vamos exaltar o Rei Jesus. Mas graças a Deus que aqui nesse episódio do Evangelho nós também temos o louvor da perspectiva dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi apenas da perspectiva dos religiosos, não foi apenas da perspectiva da multidão, de quem não quer compromisso com Deus, mas foi também da perspectiva dos discípulos. E Lucas, no capítulo de número 19, o verso 37 fala da perspectiva dos discípulos. Olha que coisa interessante. O texto diz: e quando se aproximaram da cidade, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aleluia! É assim que nós queremos engrandecer e exaltar a Jesus, o Rei. É dessa perspectiva, não da religiosidade, não da multidão, mas dos discípulos de Jesus. O texto mostra que os discípulos passaram, né, jubilosos, com júbilo, com alegria, louvando a Deus em alta voz, louvando a Deus por causa dos milagres que eles tinham visto, pelas coisas extraordinárias que Jesus tinha feito e que trouxe bênção no meio deles e que estava sinalizando que Jesus era o Messias, que ele era o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, que ele era o desejado das nações, o anunciado pelos profetas. Eles perceberam, que aquilo sinalizava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eles perceberam que aquilo tinha tudo a ver com a palavra de Deus se cumprindo no meio deles e abençoando as suas vidas. Então eles foram movidos de gratidão. Gratidão. O louvor acontece num ambiente de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é, de reconhecimento das coisas que Deus fez no meio deles. Então, amados, nós somos convocados, desafiados, uma semana antes de celebrarmos a ressurreição de Jesus, que o chamado para nós é exaltarmos a Jesus, o Rei. Exaltarmos a Jesus, o Rei. E nós devemos fazer isso, por meio do louvor, desse ambiente de profunda gratidão, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo as coisas que Ele tem feito, e que nós façamos isso com júbilo, com muito júbilo, e façamos isso em alta voz, de maneira pública. Nós deixemos claros que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, e Ele fez coisas grandiosas na nossa vida, e tem abençoado a sua igreja de uma forma extraordinária. Então nós nos unimos com os discípulos para dizer: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, amados, nessa ocasião nós queremos deixar esta palavra ao teu coração. Eu sei que nós estamos passando um tempo muito difícil, um tempo de pandemia, um tempo de enfermidades, de pessoas hospitalizadas, de muitos lutos,
numa situação tão difícil, mas nós não podemos perder de perspectiva aquilo que a palavra de Deus nos coloca, não como algo circunstancial, mas como algo absoluto, que é o fato de que nós somos convocados para exaltar a Jesus, o Rei, independente do cenário, independente das circunstâncias, independente dos momentos, porque os momentos mudam, mas esse chamado continua e permanece o mesmo. Eu e você estamos sendo chamados, mais uma vez, a exaltar a Jesus, o Rei, na nossa vida, na nossa caminhada familiar, cotidiana, no enfrentamento com esse desafio. E nós podemos fazer isso por meio da nossa obediência e por meio do louvor. E nós queremos seguir o exemplo que nós lemos na Escritura nessa ocasião. Que Deus nos abençoe, que eu e você entremos esta semana, né, nesse pensamento a respeito da Semana da Paixão e antevendo já o domingo da ressurreição, com isso muito forte no nosso coração. Nós queremos exaltar Jesus o Rei, através da nossa obediência e através do nosso louvor. E que o Senhor seja glorificado e que vidas sejam abençoadas e impactadas por aquilo que Deus vai fazer por nós e por aquilo que Ele vai fazer através de nós, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos pela Tua palavra bendita, o Evangelho do Senhor, e por esse relato extraordinário que nós encontramos nos 4 Evangelhos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Obrigado porque esse texto, Pai, reacende em nós, ó Pai, essa vocação, esse chamado para engrandecer, exaltar a Jesus, o Rei, o Senhor, o Salvador da nossa vida. Senhor, põe a Tua mão, Pai, em nome de Jesus, sobre o Teu povo, a Tua igreja. E permita, Deus, que o Teu povo acolha a Tua palavra e possa viver e praticar essa palavra do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. E porque somos, ó Pai, totalmente dependentes da Tua graça, assim nós te pedimos. Seja, ó Deus, gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós, Pai, a luz bendita do Teu rosto e nos dê a Tua paz. Que o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, espalhada em Moçambique, em todos os lugares da terra, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.